Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Agradeço a presença de todos. Nós vamos ler um texto que está em 2 Crônicas 20, versículo 12. Se você quiser apenas ouvir, depois você em casa lê, medita em todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece a profundidade dos nossos corações. E hoje, de uma maneira muito especial, rogamos a Ti que o Senhor traga despertamento ao Teu povo em toda a terra. Que o Teu nome, Senhor, nas nossas vidas seja glorificado. E que o Senhor não permita que pendamos para um lado ou para o outro, mas que os nossos olhos estejam postos unicamente em Ti. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o consolo presente na nossa tribulação. Vem falar conosco, Senhor, de um modo muito especial no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nunca foi tão imperioso para nós cristãos professos buscar a presença do Senhor. Você está aqui, está ouvindo a mensagem que está sendo pregada? Vá para casa, abra a Bíblia e veja se verdadeiramente as coisas se passaram assim. Não vá na minha conversa. A gente tem visto uma proliferação muito grande de pregadores, sobretudo da igreja eletrônica, muito mais voltados para as coisas materiais do que mesmo as coisas espirituais. Nunca a segunda vinda do Cristo foi tão iminente quanto no nosso tempo. E hoje eu queria trazer encorajamento, não só para a igreja, mas também para mim. Todos nós estamos necessitados de um abraço do céu, de um renovo vindo da parte de nosso Senhor. E aí eu queria dizer a você, quando há e quando não há o que fazer, que os nossos olhos estejam sempre postos no Senhor. Todos os que têm familiaridade com a palavra de Deus conhecem a história do rei Josafá. Em sua luta contra grandes exércitos que vieram contra o pequeno e despreparado reino de Judá. O relato todo abrange 30 versículos e vale a pena se ler ou se fazer uma releitura desse episódio para que recobremos o ânimo diante das lutas que temos enfrentado, tanto pessoalmente quanto como igreja. E nunca foi, repito, tão imperioso
estarmos absolutamente firmados sobre a rocha eterna que é o Cristo. Nunca se viu tanto cristão professo se deixando levar pela conversa dos espertalhões, sempre apostos. Muitos têm trocado a água da vida, cuja fonte jorra sem cessar, pelas águas dos barreiros da impiedade, onde a contaminação tem sido inevitável. Tudo para satisfazer as inclinações da carne. O grande brado do Senhor para nós hoje é que acordemos. É tempo de acordar. É tempo de despertamento e de priorizar as coisas espirituais em detrimento das inclinações humanas tão em alta no nosso tempo. Muitos pagarão caro por essa escolha maldita. Enquanto do lado de cada eternidade é tempo de retomar o caminho santo chamado Cristo. E esse tempo é hoje, pois não haverá amanhã para muitos. Nunca sabemos se o dia amanhecerá para nós, do ponto de vista físico, humano. Mas é necessário que, mais do que em qualquer outra época, estreitemos o nosso relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu queria trazer algumas considerações, especialmente sobre esse texto, e eu insisto que vocês leiam todo o capítulo. A notícia do problema que nos impacta, muitas vezes nos faz perder o chão, perder o equilíbrio. Parece que o Senhor tem usado os mesmos métodos para que seu povo amadureça pelos séculos dos séculos. E é exatamente quando todos os recursos do homem falham que entram as infinitas possibilidades do Senhor ao nosso favor. E mais uma vez eu repito, o grande brado do Espírito de Deus no dia de hoje é que voltemos ao Senhor. Deixem de dar ouvidos a tanta besteira que tem sido veiculada nas diversas mídias como vindo da parte de Deus. O meio mais seguro de você ouvir o Senhor é esse aqui. É a palavra de Deus. Muitos têm mercadejado a palavra de Deus. O coisa ruim, ele trabalha sob demanda. Por que ele designa uma figura infernal daquela para ficar ao nosso derredor continuamente? Porque não é ele próprio, porque ele não é onipresente. E a gente já sabe que essa figura labirintite não tem. Então sempre ao derredor, esperando o vacilo que nós damos. E esses vacilos vêm através das inclinações da nossa carne. É tempo de acordar. Muitos cristãos que já deveriam ser mestres continuam precisando do leite espiritual. Está na hora de comer pirão. Está na hora de comer alimento substancioso. Está na hora de acordar para as verdades eternas. A segunda coisa que o texto nos chama a atenção
é que diante de determinadas situações, a nossa primeira reação é o medo. É quando chegamos ao limite das nossas forças e cruzamos a fronteira da mais absoluta vulnerabilidade, que Ele entra em ação e nos provê livramento. O Senhor, Ele é especialista em livramentos. E por que tem sido assim? Creio que é para que aprendamos dependência exclusiva dEle e não nos ensoberbeçamos com os nossos saberes humanos. O Senhor sabe exatamente o que tratar em nós, sobretudo orgulho e presunção. Deus não abre mão da honra e da glória devidas unicamente a Ele. Em terceiro lugar, eu queria começar com uma pergunta. Quanto tempo você tem dedicado à oração, aquele encontro íntimo com o Senhor? Não é para você me responder, não, é para você responder para Jesus. Isso aí não é da minha conta. Oração é tudo, sempre. Começamos com oração, oramos à medida que caminhamos e no final do dia. Oremos, oremos e oremos. No passado, todos se congregam ou se congregaram. Josafá foi um rei bom que fez o que era reto diante do Senhor. E o Senhor levanta para ser rei de Judá naqueles dias. E temos a certeza que o posicionamento humilde e confiante dele moveu o coração do Senhor, que concedeu grande vitória ao pequeno e aparentemente inexpressivo reino de Judá. Josafá reconhece a sua pequenez, tanto pessoal quanto como reino. A força humana bélica ali era absolutamente inexpressiva. Humanamente, aquela vitória era absolutamente impossível. Mas Josafá atina para a única saída possível: o Senhor, que fez os céus e a terra. Você está no meio de uma demanda? Você está no meio de uma dificuldade, de uma situação, de algo que tem entristecido o seu coração? Vá ao Senhor. Pare de falar com pessoas. Muitas vezes, aqueles que a gente acha que estão nos ajudando em oração, estão muito mais interessados em saber da sua vida. Vá conversar com Jesus, que é o melhor que você faz. Entre no seu quarto, feche a porta e fale com o seu pai que ouve em secreto. E o seu pai que ouve em secreto lhe recompensará. É assim que ele faz. Não precisa plateia. Você não precisa de aplauso, porque você é um servo, uma serva, cheio da graça, cheio do Espírito. Para de anunciar isso. Isso só diz respeito a você e ao Senhor. O Senhor, Ele usa a ilustração de Jesus como noivo, como marido celestial, e a igreja como noiva, a esposa de Cristo. A sua intimidade com o seu marido, com sua esposa, você não conversa com ninguém, não é da conta de ninguém. Busquemos ao Senhor e Ele se deixará encontrar. Nunca se viu tanta falta de maturidade no meio do povo de Deus como no nosso tempo. Muitos, eu repito, que já deveriam ser mestres, continuam tomando leite espiritual.
ele faz a sua grande declaração de fé aqui. Ele diz: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Não perca Deus de vista. Não se deixe manipular por determinadas posturas ditas cristãs no nosso tempo, sobretudo na igreja eletrônica. Elevemos os nossos olhos para os montes, de onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E em quarto lugar, depois daquela oração do rei, Deus deu a estratégia. Então é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Escutar o Senhor é preciso. Muitas vezes, com a nossa imaturidade espiritual, o sujeito enrolou a língua, ele é espiritual. Mas você não sabe como ele se comporta dentro de casa, com sua esposa. Você não sabe como aquela mulher, dita tão espiritual, se comporta em casa com o seu esposo e com seus filhos. É tempo de maturidade. Jesus está às portas. Todos os acontecimentos à nossa volta apontam para essa vinda iminente. Sejamos sábios, amadureçamos, cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Em quinto lugar, quando nós nos dispomos a buscar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, clamando ao Espírito de Deus que vá à profundidade do nosso coração, nas regiões mais escuras das nossas almas, é lá que a luz do céu precisa entrar. É lá que nós precisamos deixar que o Espírito de Deus ministre aos nossos corações. Quanta coisa mal cheirosa nos porões da nossa carnalidade. Clamemos ao Senhor. E esse clamor, ele é absolutamente individual. Você não é fiscal da fazenda celestial para julgar a vida do irmão, mas é fiscal da sua própria vida. Somos fiscais das nossas próprias vidas. Quantos perdões precisam ser liberados por nós para ofensas que se arrastam vida fora, trazendo tanta desgraça e tanto juízo e tanta tristeza aos nossos corações. Aí você pode dizer: mas olha, perdoar não é fácil. Eu não estou dizendo que é. E muitas vezes é preciso que você, no seu momento pessoal de oração, você apresente as pessoas que têm se levantado para demandar a sua paz, e você já começa abençoando os ofensores. Seguir Jesus não é fácil. Então que você hoje possa dizer: Senhor, trago essa pessoa diante do teu altar. Seja sincero com Deus, porque Ele sabe o que você pensa. E diga ao Senhor: eu estou com a vontade medonha de quebrar a cara dessa pessoa, mas eu venho em obediência à sua palavra liberar perdão. Quando é que eu sei que o perdão foi verdadeiramente
liberado por nós. Quando nós nos lembramos da ofensa sem sentir dor. E muitas vezes é preciso que você faça essa oração muitas vezes, até que a memória da dor seja apagada. Não a memória do acontecido, porque você não está com amnésia. O Senhor, Ele responde às nossas orações e invariavelmente Ele faz isso de maneira surpreendente. Mesmo que a nós pareça demorado, no silêncio do Senhor, Ele prepara grandes coisas. Que comecemos a glorificar o Senhor, que comecemos a render graças. Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai fazer isso, eu não sei como é que o Senhor vai trazer essa pessoa de volta, eu não sei, Senhor. Mas, diante da Tua majestade e soberania, eu quero te dizer, eu já digo amém para aquilo que Tu farás nessa situação, em nome de Jesus. O que é que nós podemos aprender aqui? Aí eu me lembrei de uma pessoa que disse: por que os cultos são tão rápidos? Eu digo: porque isso não é da sua conta. A palavra está sendo pregada, você vai ouvir, e chega uma hora quando muitas vezes os sermões são imensos, 2, 3 horas, você sai dali sem saber o que ouviu. Eu duvido você sair daqui sem saber o que você ouviu hoje. O Senhor está falando com cada um de nós, a começar por mim. E para terminar, o que nós podemos aprender nessa brevíssima meditação: o mesmo Deus que agiu nos dias do rei Josafá, age hoje na vida de todos os que o buscam em fé perseverante. A fé é a grande força motriz que nos leva à dependência profunda do nosso Senhor e Salvador. As nossas demandas têm sido muitas e cada vez maiores, sobretudo no meio das famílias. Quanta coisa tem acontecido no meio das famílias. Que nós nos voltemos para o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Nós não temos como vencer essas demandas com a nossa própria força, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. E eu queria ousar dizer a você: Ele já ouviu o seu clamor e começou a preparar grandes coisas. Ele já está vindo em nosso socorro. Que a graça nos assista, que o poder do alto seja derramado na sua vida, que deixemos de ser meninos na fé e nos portemos como pessoas amadurecidas na fé, se é que somos. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês, só vou desligar a câmera.